Capítulo 62. Jesiba não parecera se importar quando Bryce explicou que precisava do restante do dia de folga. Apenas exigira que a semiférica estivesse na galeria logo pela manhã do dia seguinte, ou seria transformada em um burro. Hunt a levou do consultório para casa, chegando ao ponto de carregá-la pelo telhado do prédio até o apartamento. O anjo a colocou no sofá, onde insistiu que ficasse pelo restante do dia, enrolada ao seu lado, aninhada em seu calor. Ela podia ter ficado assim toda a tarde e a noite também, se o telefone de Hunt não houvesse tocado. O anjo estivera em meia preparação do almoço quando atendeu. Oi, Micah. Mesmo do outro lado da sala, Bryce conseguiu ouvir a voz linda e fria do arcanjo. Meu escritório, imediatamente. Traga Bryce Kinlan com você. Enquanto vestia a armadura e pegava elmo e armas, Hunt cogitou pedir a Bryce que entrasse em um trem e sumisse da cidade. Ele sabia que a reunião com Micah não seria agradável. Bryce mancava, a ferida ainda dolorida o bastante para que ele separasse largas calças de ginástica e a ajudasse a vesti-las no meio da sala de estar. A semiférica havia agendado uma consulta de acompanhamento em um mês, e somente agora ocorria ao anjo que podia não estar presente para lhe fazer companhia. Fosse porque o caso teria sido resolvido, ou por causa da porra que estava prestes a acontecer no comitium. Bryce tentou dar um passo antes que Hunt a pegasse, carregando a semiférica porta fora e se lançasse aos céus. Ela mal falou, nem ele. Depois daquela manhã, de que valiam palavras, aquele beijo muito breve havia dito tudo. Assim como a luz que o anjo poderia ter jurado que brilhou naqueles olhos quando ele se afastou. Haviam cruzado uma linha, uma que não tinha volta. Hunt pousou no balcão do pináculo do governador, o central dos 5 do comitium. Um burburinho comum do saguão de seu gabinete oficial parecia silenciado. Mau sinal. O anjo carregou Bryce pela câmara. Se as pessoas haviam fugido ou sido expulsas por Micah... Se ele visse Sandriel naquele momento, se ela percebesse que Bryce estava ferida... O temperamento de Hunt se tornou algo vivo, mortal. Seu relâmpago forçava a pele, armando o bote, uma cobra pronta para o ataque. Com gentileza, soltou Bryce diante das portas jateadas do escritório. Ele se certificou de que ela tivesse se equilibrado antes de soltá-la, recuando um passo para estudar cada centímetro daquele rosto. Havia um brilho de preocupação em seus olhos, o bastante para que ele se inclinasse, roçasse um beijo em sua têmpora. Queixo para cima, Kinlan, murmurou ele contra a pele sedosa. Vamos ver se consegue fazer aquele truque de olhar de cima alguém muito mais alto que você. Ela bufou uma risada, dando um tapa no braço do anjo. Hunt se afastou com um meio sorriso próprio, antes de abrir as portas e guiá-la com a mão nas costas. Sabia com certeza que aquele seria seu último sorriso por um bom tempo. Mas ele morreria antes de deixar Kinlan perceber, mesmo ao ver quem estava no escritório de Micah. Parada à esquerda da mesa do governador, Sabine, braços cruzados e coluna rígida, era o retrato da fúria gélida. Uma Amélie de expressão tensa permanecia ao seu lado. Ele sabia precisamente do que se tratava a reunião. Micah estava à janela, o rosto com uma reprovação glacial. A Isaiah e Victoria ladeavam sua mesa. Os olhos do primeiro brilhavam com advertência. A presença de Kinlan não é necessária, disse Hunt em tom baixo para Micah para Sabine. Ah, é sim. Eu a quero aqui para cada segundo, disse Sabine, o cabelo louro platinado faiscando sobre as lâmpadas de Primalux. Não vou me dignar a perguntar se é verdade, disse Micah a Hunt, conforme Bryce e o anjo paravam no centro da sala. As portas se fecharam atrás dos dois, trancadas. Hunt se preparou. Havia 6 câmeras naquele bar, comunicou Micah. Todas capturaram o que você fez e disse a Amélie Ravenscroft. Ela relatou seu comportamento para Sabine e Sabine se reportou diretamente a mim. Amélie corou. Apenas mencionei a ela, emendou a loba. Não choraminguei como um filhote sobre o fato. É inaceitável, sibilou Sabine para Micah. Acha que pode soltar seu assassino em cima de um membro de minhas alcateias, minha herdeira?
Vou repetir, Sabine, disse Maika entediado. Não soltei Hunt atalar em cima de Amélie, ele agiu por conta própria. Um olhar para Bryce, em defesa de sua companheira. Bryce não tem nada a ver com isso, rebateu Hunt rápido. Amélie pregou uma peça babaca e decidi lhe fazer uma visita. Ele arreganhou os dentes para a jovem alfa, que engoliu em seco. Você atacou minha capitã, disparou Sabine. Avisei a Amélie que ficasse longe, rosnou Hunt. Deixasse Bryce em paz. Ele inclinou a cabeça, incapaz de engolir as palavras. Ou não está ciente de que Amélie tem visitado Bryce desde que sua filha morreu? Ou não está ciente de que Amélie tem visado Bryce desde que sua filha morreu, provocando-a com isso, chamando-a de lixo? A expressão de Sabine nem mesmo vacilou. E que me importa se é verdade? A cabeça de Hunt se encheu de ruído, mas Bryce apenas ficou parada e baixou os olhos. O fato não pode passar sem punição. Você obstruiu a investigação do assassinato de minha filha, permitiu que esses dois enfiassem o nariz onde não eram chamados, me acusando de tê-la matado, e agora isso, estou a um sopro de dizer à cidade como não mantém seus escravos na linha. Tenho certeza de que seus atuais hóspedes ficaram bem interessados nesse pequeno detalhe. O poder de Maika ribombou a menção de Sandriel. Atalar será punido. Agora, aqui. A expressão de Sabine era absolutamente lupina. Onde posso testemunhar? Sabine, murmurou Amélie. Sabine rosnou para sua jovem capitã. A loba tinha esperado por aquele momento. Havia usado Amélie como desculpa. Sem dúvida, arrastou a loba até ali. Sabine tinha jurado que se vingaria por terem a acusado da morte de Danica, e Sabine era, supunha Hunt, uma mulher de palavra. Sua posição entre os lobos, começou Maika com calma aterrorizante. Não lhe dá o direito de dizer a um governador da república o que fazer. Sabine não recuou, nem um centímetro. Maika apenas suspirou fundo, encontrou os olhos de Hunt desapontado. Você agiu de forma tola? Pensei que pelo menos você teria mais juízo. Bryce tremia, mas Hunt não ousou tocá-la. A história mostra que um escravo que ataca um cidadão livre deve automaticamente entregar sua alma. Hunt reprimiu uma risada amarga diante daquelas palavras. Não era o que vinha fazendo pelos arcanjos havia séculos? Por favor, implorou Bryce. E talvez tenha sido empatia que suavizou a expressão do arcanjo conforme dizia. Essas são tradições antigas, para Pangera, não Valbara. Sabine abriu a boca para protestar, mas Maika ergueu a mão. Hunt Atalá será punido, e ele morrerá, como morrem os anjos. Bryce deu um passo hesitante na direção de Maika. Hunt a segurou pelo ombro, impedindo-a. A morte em vida, decretou Maika. O sangue de Hunt gelou, mas ele inclinou a cabeça. Estivera pronto a encarar as consequências desde que disparou aos céus na véspera, a caixa de doce nas mãos. Bryce encarou a Isaiah, cuja expressão estava soturna, em busca de uma explicação. A morte em vida é quando cortam as asas de um anjo, esclareceu o comandante para Bryce e para uma Amélie confusa. A semiférica balançou a cabeça. Não, por favor. Mas Hunt encontrou o firme olhar do arcanjo, leu a justiça ali. Ele se ajoelhou e tirou a jaqueta, em seguida a blusa. Não quero prestar queixa, insistiu Amélie. Sabine, não quero isso. Esqueça. Maika foi até Hunt. Uma brilhante espada dupla surgiu em sua mão. Bryce se jogou no caminho do arcanjo. Por favor, por favor. O perfume de suas lágrimas encheu o escritório. Em um instante, Victoria apareceu ao seu lado, contendo-a. O sussurro da espectro tão suave que Hunt mal o ouviu. Elas vão crescer. Em algumas semanas elas vão se regenerar. Mas aquilo iria doer como um inferno. Doer tanto que Hunt agora inspirava longamente se preparando, recolhendo-se para dentro de si, para aquele lugar onde enfrentava tudo que lhe fora feito, cada missão que tinha recebido, cada vida que lhe fora ordenada ceifar. Sabine, não! Insistiu Amélie. Foi longe demais. Sabine não disse nada, apenas ficou parada ali. Hunt abriu as asas e as ergueu,
mantendo-as bem acima das costas para um corte limpo. Bryce começou a gritar alguma coisa, mas Hunt apenas encarou Micah. Faça. Micah nem mesmo assentiu quando a espada se mexeu. Dor, do tipo que Hunt não vivenciara em 200 anos, o atravessou, causando um curto-circuito em cada... Hunt voltou à consciência com os berros de Bryce. Parecia uma forte convocação, mesmo com a agonia em suas costas, em sua alma. Ele devia ter apagado por um instante porque suas asas ainda vertiam sangue de onde estavam, como 2 galhos caídos no chão do escritório de Micah. Amelie parecia prestes a vomitar. Sabine sorria com malícia, e Bryce estava agora ao seu lado, o sangue ensopando suas calças, suas mãos enquanto soluçava. Ah, deuses! Ah, deuses! Estamos quites, disse Sabine para Micah, que apertou um botão em seu telefone para chamar uma média bruxa. Ele havia enfrentado as consequências de seus atos, fim, e podia voltar para casa com Bryce. Você é uma desgraça, Sabine. As palavras de Bryce cortaram a sala conforme ela reganhava os dentes para a prima presumível. Você é uma desgraça para cada lobo que já pisou nesse planeta. Não me importa o que uma mestiça pensa de mim, disse Sabine. Você não merecia Danica, rosnou Bryce trêmula, nem por um segundo. Sabine hesitou. Não merecia uma pirralha egoísta e fraca como filha, mas foi o que aconteceu, não foi? Baixo, de muito longe, o rosnado de Bryce suplantou a dor de Hunt, mas o anjo não conseguiu alcançá-la a tempo enquanto ela saltava de pé, se encolhendo em agonia pela perna ainda em recuperação. Micah se colocou à sua frente. Bryce ofegou, soluçando entre dentes, mas Micah se manteve firme, imóvel como uma montanha. Leve a talada aqui, disse o arcanjo calmamente, a dispensa clara. Para sua casa ou quartel, pouco importa. Mas Sabine, o que parecia, tinha decidido ficar, para brindar Bryce com uma pérola de sua mente pérfida. Procurei o sub-rei no inverno passado, sabia disso? Disse a loba para a semiférica em tom baixo e venenoso. Para conseguir algumas respostas de minha filha, de qualquer fagulha de energia remanescente na cidade adormecida. Bryce enrijeceu. A pura imobilidade férica, terror invadiu seus olhos. Sabe o que ele me disse? O rosto de Sabine parecia inumano. Ele disse que Danica não viria, não obedeceria meu chamado. Minha patética filha sequer se dignaria a me encontrar no pós-vida. Por vergonha do que fez, como morreu indefesa e gritando, implorando igual a pessoas como você. Sabine parecia vibrar de raiva. E sabe o que o sub-rei me disse quando exigi mais uma vez que a conjurasse? Ninguém ousou falar. Me disse que você, seu monte de lixo, havia feito uma barganha com ele, por ela, que você o procurou após o assassinato e trocou o próprio lugar no quarteirão dos ossos em troca da passagem de Danica, que estava preocupada com o acesso de minha filha fosse negado de modo covarde como morreu, pelo modo covarde como morreu. Então implorou que a levasse no lugar. Até mesmo Hunt vacilou diante da informação. Não foi por isso que eu o fiz, disparou Bryce. Danica não foi covarde um maldito instante da sua vida. A voz falhou conforme gritava as últimas palavras. Você não tinha o direito, explodiu Sabine. Ela era covarde e morreu como uma e merecia ser jogada no rio. A Alfa gritava. E agora está condenada a uma eternidade de vergonha por sua causa, porque ela não devia estar lá, sua vadia estúpida, e agora ela deve sofrer por isso. Basta! Exclamou Micah, as palavras carregadas de autoridade. Saia! Sabine apenas soltou uma risada fria e morta, então deu meia volta. Bryce ainda soluçava quando a Alfa marchou para a porta fora, uma Amelie atônita em seu encalço. A última murmurou ao passar pela porta. Lamento. Bryce cuspiu na loba. Foi a última coisa que Hunt viu antes que a escuridão o engolfasse novamente. Ela jamais os perdoaria. Nenhum deles. Hunt permaneceu inconsciente enquanto as bruxas trabalhavam no escritório de Micah, suturando o anjo, de modo que os cotocos das asas amputadas parassem de sangrar no chão,
e em seguida enfaixaram as feridas com ataduras que promoveriam um rápido crescimento. Nenhuma prima lux. Aparentemente, seu auxílio na cicatrização não era permitido na morte em vida. Teria deslegitimado a punição. Bryce ficou ajoelhada ao lado de Hunt, o tempo todo, a cabeça do anjo em seu colo. Não ouviu quando Micah disse que a alternativa seria a morte de Hunt, oficial e irrevogavelmente morto. Ela lhe acariciou o cabelo enquanto estavam deitados em sua cama 1 hora mais tarde. A respiração do anjo ainda profunda e irregular. Dê a porção de cura de 6 em 6 horas, ordenou a média-bruxa. Vai ajudar com a dor também. Isaiah e Naomi o haviam trazido para casa, e ela mal os deixara deitá-lo de bruços em seu colchão antes de mandá-los sair. A semiférica não tivera a esperança de que Sabine compreendesse o motivo pelo qual havia abdicado de seu lugar no quarteirão dos ossos. Por Danica. A loba nunca escutou Danica falar sobre como um dia seria enterrada ali, com todas as honras, junto de todos os outros grandes heróis de sua casa. Subsistindo daquela pequena partícula de energia pela eternidade, ainda parte da cidade que tanto amava. Bryce tinha testemunhado o veleiro de outras pessoas tombarem. Jamais esqueceria a súplica abafada no áudio da câmera do corredor do prédio. Não estivera disposta a arriscar a possibilidade de o barco não chegar à margem, não em se tratando de Danica. Tinha jogado um marco da morte no Istros, o pagamento ao sub-rei, uma moeda cunhada de ferro puro, de um antigo havia muito perdido reino além-mar, passagem para um barco mortal. E então Bryce se ajoelhara nos decrépitos degraus de pedra, o rio a poucos metros às costas, os arcos dos portões de ossos sobre si, e esperou. O sub-rei, velado em negro e silêncio, tal qual a morte, tinha aparecido momentos depois. Faz 1 era desde que um mortal ousou colocar os pés em uma ilha. Faz 1 era desde que um mortal ousou colocar os pés em minha ilha. A voz havia soado velha e jovem, masculina e feminina, gentil e odiosa. Ela jamais ouvira algo tão hediondo e atraente. Quero ceder meu lugar. Sei por que está aqui, Bryce Kinlan. A passagem de quem deseja barganhar. Uma pausa divertida. Não quer um dia conviver com os honrados mortos? A balança pende para a sua aceitação. Continue seu caminho e será bem-vinda quando a hora chegar. Quero ceder meu lugar para Danica Fendir. Faça isso e saiba que nenhum outro reino de quietude de Midgard há de se abrir para você, nem o quarteirão dos ossos, nem as catacumbas da cidade eterna, nem as ilhas de verão do norte, nenhum Bryce Kinlan. Barganhar seu local de descanso aqui é barganhá-lo em qualquer lugar. Quero ceder meu lugar. Você é jovem, está tomada pela dor. Lembre-se de que sua vida pode parecer longa, mas é um mero tremular na eternidade. Quero ceder meu lugar. Está tão certa de que será negada a passagem a Danica Fendir? Tem tão pouca fé nos feitos e ações de sua amiga que precisa da barganha? Quero ceder meu lugar. Havia soluçado as palavras. Não há como ser desfeito. Quero ceder meu lugar. Então diga, Bryce Kinlan, e a troca estará feita. Diga uma 7ª e última vez, e deixe os deuses e os mortos e todos no intermédio ouvirem seu juramento. Diga, e estará feito. Ela não havia hesitado, sabendo que aquele era um rito antigo. Havia pesquisado nos arquivos da galeria, roubado o marco da morte lá também. Tinha sido dado a Jézeba pelo sub-rei em pessoa. Lhe dissera a feiticeira, quando havia jurado lealdade à casa de chama e sombra. Quero ceder meu lugar. E assim fora feito. Bryce não havia sentido nenhuma diferença depois, quando fora enviada de volta ao rio, ou nos dias depois daquilo, nem mesmo a mãe fora capaz de dizer. Não havia notado que Bryce tinha se esgueirado para fora do quarto de hotel na calada da noite. Nos últimos 2 anos, Bryce algumas vezes se perguntara se havia sonhado tudo aquilo, mas então tinha procurado na gaveta da galeria em que todas as moedas eram guardadas e viu o lugar vazio e escuro onde o marco da morte havia estado. Jézeba jamais notara o sumiço.
Bryce gostava de pensar que sua chance de descanso eterno havia sumido com ela, de imaginar as moedas aninhadas em seus compartimentos de veludo na gaveta, como todas as almas de quem amava vivendo juntas para sempre. E lá estava a dela, sumida e vagando, apagada no momento da morte. Mas o que Sabine tinha alegado sobre o sofrimento de Danica no quarteirão dos ossos? Bryce se recusava a acreditar naquilo, porque a alternativa... Não, Danica havia merecido seu lugar no quarteirão dos ossos. Não tinha nada do que se envergonhar, independentemente de Sabine e os outros babacas discordarem ou não, de o sub-rei ou qualquer entidade que julgasse suas almas dignas discordarem ou não. Bryce passou a mão pelo cabelo sedoso de Hunt. O som da respiração do anjo enchia o quarto. Era um saco, aquele maldito mundo onde viviam. Era um saco cheio de pessoas horríveis, e as boas pessoas sempre pagavam por tudo. Ela pegou o telefone da mesinha de cabeceira e começou a digitar uma mensagem. A semiférica a disparou um instante depois, não se permitindo tempo para reconsiderar o que havia escrito para Ethan. Sua primeira mensagem para o lobo em 2 anos. As mensagens frenéticas do amigo naquela terrível noite. Então, sua ordem fria para que se afastasse ainda eram as últimas frases em um feed que datava de 5 anos antes. Diga à sua Alfa que Connor jamais a notou, porque sempre soube o monte de merda que Amelie era, e diga a Sabine que se eu a vir de novo, vou matá-la. Bryce se deitou ao lado de Hunt, não ousando tocar em suas costas destroçadas. Seu telefone vibrou. Ethan havia respondido. Não tenho nada a ver com o que aconteceu hoje. Bryce escreveu de volta. Vocês me enojam, todos vocês. Ethan não respondeu, e ela colocou o telefone no silencioso antes de soltar um longo suspiro e encostar a testa no ombro de Hunt. Ela arrumaria um modo de consertar tudo, de algum modo, algum dia. Os olhos de Hunt se abriram, a dor um latejar constante. Sua intensidade fora entorpecida, com certeza por algum coquetel de remédios. O reconfortante contrapeso que deveria estar em suas costas se fora. A ausência o atingiu como um trator, mas uma respiração suave e feminina enchia a escuridão. Um perfume de paraíso encheu suas narinas reconfortando-o, acalmou a dor. Os olhos se acostumaram o bastante ao escuro para que ele soubesse estar no quarto de Bryce, que ela estava deitada ao seu lado. Suprimentos médicos e frascos jaziam perto da cama, tudo para ele, muitos já usados. O relógio exibia 4 da manhã. Quantas horas ficara acordada? Cuidando dele? As mãos da semiférica estavam unidas junto ao peito, como se tivesse caído no sono em meio a uma prece. Ele articulou seu nome, a língua seca como lixa. Dor atravessou seu corpo, mas ele conseguiu esticar um braço, conseguiu abraçar a cintura de Bryce e trazê-la para si. Ela soltou um muxoxo delicado e aninhou a cabeça em seu pescoço. Algo bem fundo, dentro de Hunt, estremeceu e se acalmou. O que ela havia dito e feito naquele dia, o que havia revelado ao mundo em sua súplica por ele, era perigoso, para ambos, tão perigoso. Se fosse esperto, acharia um modo de se afastar, antes que aquela coisa, entre os dois, chegasse ao inevitável, horrível fim, como todas as coisas na República chegavam ao horrível fim. E, no entanto, Hunt não parecia capaz de afastar seu braço, de evitar o instinto de inspirar aquela essência e ouvir a respiração suave. Ele não se arrependia de nada do que havia feito, nem um pouco, mas poderia chegar o dia em que aquilo não fosse mais verdade, um dia que poderia raiar em breve. Então Hunt saboreou a sensação de Bryce, seu perfume e respiração, saboreou cada segundo.